Na videoaula anterior sobre o modo de produção feudal, onde o feudalismo era uma característica exclusiva da Europa Ocidental, mas existia dentro da própria Europa Ocidental que esse sistema feudal não era tão presente em algumas regiões da Europa Ocidental, como por exemplo na Península Itálica e Flandres, na Península Ibérica e na Escandinávia. Então, esses três pontos que citei são regiões europeias. Por exemplo, a Península Itálica é hoje o que corresponde à Itália e onde fica Roma como a capital da Itália. Flandres, por exemplo, corresponde aos países como Bélgica, França e aos Países Baixos. Já a Península Ibérica hoje corresponde aos países como Portugal e Espanha. Já a Escandinávia corresponde mais aos chamados países nórdicos, como por exemplo, Dinamarca, Noruega e Suécia. Então, essas regiões que foram citadas neste contexto eram regiões em que o sistema feudal não era tão forte, ou seja, não era tão presente, onde vou explicar o porquê. Lembrando que também na época desse contexto do sistema feudal ainda não existia país, mas sim reinos cristãos e califas muçulmanos. Isso na região da Península Ibérica, que foi justamente o período do domínio muçulmano. Já na Península Itálica, no feudalismo, eram regiões ocupadas pelas seguintes cidades-estados, como Gênova, Florença e Veneza. Não confunda cidades-estados independentes como países. Gênova, Florença e Veneza eram cidades-estados independentes. Ainda não se tinha o conceito de país como Estado moderno nacional. Eram cidades-estados italianas europeias. No caso aqui de Florença, não era uma cidade portuária. Então, não praticava o comércio marítimo, mas ela não tinha como sistema o feudalismo. Mas sim, de cidade que praticava o comércio em produção de lã, na banca e na produção de seda, que usava o comércio terrestre. Já as cidades-estados Gênova e Veneza eram cidades portuárias, muito importantes para o comércio marítimo durante a Idade Média e no Renascimento com a chegada da Idade Moderna. Foi justamente nessa região da Península Itálica que praticamente não existia o sistema feudal, porque era uma região portuária onde se praticava o comércio marítimo e terrestre. Já as cidades-estados Gênova e Veneza eram cidades portuárias, muito importantes para o comércio marítimo durante a Idade Média e no Renascimento com a chegada da Idade Moderna. Foi justamente nessa região da Península Itálica que praticamente não existia o sistema feudal, porque era uma região portuária onde se praticava o comércio marítimo e terrestre. Lembrando que Gênova, Veneza e Florença praticavam o comércio principalmente com o Oriente, Ásia e Norte da África, através do Mar Mediterrâneo e com outras regiões da Europa, como Flandres e Inglaterra. Elas estabeleceram rotas comerciais que trouxeram riqueza e poder, especialmente durante a Idade Média e o Renascimento. Lembrando que Gênova, Veneza e Florença praticavam o comércio principalmente com o Oriente, Ásia e Norte da África, através do Mar Mediterrâneo e com outras regiões da Europa, como Flandres e Inglaterra. Elas estabeleceram rotas comerciais que trouxeram riqueza e poder, especialmente durante a Idade Média e o Renascimento. Já na região de Flandres, também não existia fortemente a presença do sistema feudal. Era uma região povoada, rica e próspera,
onde mantinha um comércio forte na produção de têxtil, ou seja, na indústria têxtil. Diferentemente da economia feudal agrária e autossuficiente, a Flandres prosperou com a produção de tecidos de lã e de alta qualidade e um comércio marítimo e terrestre extenso, envolvendo parceiros como Inglaterra, países bálticos e Itália. Já na região da Escandinávia, também o sistema feudal não foi tão presente e tão intenso. Era uma região também próspera e de grande comércio. Durante esse período, a região era habitada por povos germânicos do norte, frequentemente referidos como os nórdicos, ou no contexto de suas atividades de expansão vikings. Eles compartilhavam línguas nórdicas antigas, crenças religiosas pagãs antes da cristianização e estruturas sociais semelhantes, mas não eram unificados sob um único governo ou cidade centralizada. A economia da Escandinávia na Idade Média, especialmente durante a Era Viking, era uma mistura de agricultura de subsistência, comércio marítimo de longa distância e, notavelmente, atividades de pilhagem e exploração. Ao contrário de grande parte da Europa feudal, a economia escandinava era menos agrária e mais dinâmica, com um forte foco nas redes de comércio e na busca por metais preciosos. Já na Península Ibérica, também foi uma região do sul da Península Ibérica que também, por muitos séculos, não teve a influência e o sistema feudal, porque o sul da Península Ibérica foi ocupado pelos muçulmanos, que são chamados de mouros pelos europeus da época. Então, com essa invasão dos árabes ao sul da Península Ibérica, toda a economia, religião, política e comércio foi baseado na cultura árabe, muito mais próspera do que a cultura feudal dos reinos cristãos, ao extremo norte da Península Ibérica. Então, essa região dominada pelos muçulmanos teve estruturas sociais e econômicas complexas, sistemas urbanos e com redes comerciais avançadas. Em 711 da Era Comum, as tropas muçulmanas mouros invadiram rapidamente a Península Ibérica a partir do norte da África, derrotando o reino visigodo e estabelecendo domínio islâmico na maior parte do território. A resistência cristã ficou confinada a uma pequena faixa de terra no extremo norte, onde se formou o reino das Astúrias, em 722 da Era Comum. Todas essas regiões e cidades citadas durante a Idade Média e principalmente no Renascimento, usavam um sistema monetário que era a moeda para fins comerciais, onde essas moedas eram de grandes valores, como ouro e prata. Já a região onde o sistema feudal era forte e de grande proporção, praticamente não existia o sistema monetário em suas comercializações. Era mais usado a troca de produtos e alimentos, um sistema conhecido como escambo. Enfim, é nítido e cristalino que as regiões onde não prevalecia o sistema feudal eram mais regiões e cidades-estados mais desenvolvidas, ricas e prósperas. Enquanto as regiões onde o sistema feudal era a base econômica daquela sociedade, era uma região pobre, sem prosperidade, de pouca mobilidade social, onde a Igreja Católica decidia pela vida das pessoas que ali viviam. Observe a região que era dominada pelos dogmas religiosos cristãos e de uma economia agrária não tinha prosperidade, ao contrário das outras regiões
que eram independentes do sistema feudal e da Igreja Católica. Eram mais prósperas. Neste caso, o sul da Península Ibérica, comandada pelos muçulmanos, onde era uma região mais desenvolvida e próspera, destacando-se em ciências, artes, agricultura avançada e urbanização. Por isso que hoje não se pode mais dizer que a Idade Média só foi um período de trevas e de atraso. Pelo contrário, como já citei, existiram outras regiões da Europa Ocidental que eram prósperas e desenvolvidas. Por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.